A história adora pintar os exploradores como pioneiros destemidos, visionários ousados que mapearam o desconhecido. Bonitinho. A realidade? Metade do tempo eles não sabiam para onde estavam indo, o que estavam fazendo ou como não morrer por causa de um clima básico. Isto não é um tributo à bravura. É uma visita guiada por um museu de erros de cálculo épicos, excesso de confiança trágico e decisões tão estúpidas que fariam você ser banido do Google Maps. Prepare-se para conhecer as chamadas lendas da exploração, muitos dos quais tinham os instintos de uma bússola quebrada e a sorte de um pombo bêbado. 1. Então Vasco da Gama, o lendário navegador, finalmente chega à Índia. Ele consegue uma reunião com um rei tão rico que provavelmente usava diamantes como cubos de gelo. Esta é a primeira impressão para toda a civilização ocidental. E Vasco aparece com uma sacola de presentes que parece ter sido ganha num parque de diversões decadente. Estou falando de tecidos baratos, alguns chapéus que provavelmente já estavam fora de moda em Portugal e algumas bacias. Bacias. Ele tentou impressionar um imperador literal com peças de encanamento. Os oficiais do rei deram uma olhada naquela pilha patética e basicamente disseram-lhe: "Você não pode mostrar isto ao chefe. Ele vai pensar que é uma pegadinha." Este homem navegou pelo mundo inteiro apenas para provar que até um herói lendário pode ter os instintos de dar presentes de um tio sem noção no Natal. 2. Martin Frobisher era um explorador que operava sob um princípio simples. Se brilha, deve ser valioso. Então, quando encontrou algumas pedras pretas no Canadá, ele não se preocupou com coisas chatas como, você sabe, testá-las. Ele apenas as declarou como ouro e navegou de volta para a Inglaterra como um herói. Depois, convenceu o país inteiro a financiar uma segunda viagem, onde o seu único objetivo era tornar-se o colecionador de pedras mais ambicioso do mundo. Ele transportou 1.500 toneladas deste lixo através do Atlântico. Quando voltou, os especialistas basicamente disseram: "Ei, Martin, parabéns! Você descobriu o peso de papel mais pesado e inútil da Terra." O chamado Tesouro Nacional acabou sendo triturado e usado para pavimentar estradas. O legado do homem não é uma cidade de ouro. É uma estrada secundária ligeiramente brilhante em algum lugar do interior da Inglaterra. 3. Cristóvão Colombo estava no mar há tanto tempo que o seu cérebro começava a ver coisas que não estavam lá. Por isso, quando a sua tripulação avistou um grupo de criaturas marinhas grandes e disformes, a sua mente não as registrou como nova fauna. Gritou: "Sereias!" Mas é aqui que a situação passa de um simples erro para uma comédia de alto nível. Ele teve então a audácia de escrever uma crítica negativa sobre elas no seu diário, queixando-se de que não eram tão bonitas como são pintadas. Ele estava olhando para um peixe-boi, uma vaca marinha gordurosa de quase 500 quilos, que parece uma batata doce flutuante e senciente. Isto é como sofrer catfishing de um animal e depois deixar uma avaliação de uma estrela no Yelp para toda a espécie por não cumprir os seus padrões de beleza ridículos. O homem descobriu um novo mundo e ainda encontrou tempo para ser um crítico amargo. 4. Se você achava que o passatempo de colecionar pedras de Frobisher era um caso isolado, deixe-me apresentar-lhe Jacques Cartier, que aparentemente viu aquele fracasso e pensou: "Eu consigo fazer isso, mas de forma mais burra." Quando os habitantes locais no Canadá lhe falaram sobre ouro e diamantes por perto, provavelmente apenas para ver se ele caía na conversa, Cartier perdeu o juízo. Ele e a sua tripulação abandonaram completamente o seu verdadeiro trabalho de, você sabe, fundar uma colônia para a França. Em vez disso, passaram o tempo cavando pedras brilhantes como esquilos hiperativos. Eles correram de volta para a França, prontos para uma vida de luxo, apenas para serem informados de que a sua carga era ouro de tolo e quartzo sem valor. Ele falhou de forma tão espetacular que a França criou literalmente um insulto em sua honra. Tão falso como um diamante canadense. Imagine ser tão ruim no seu trabalho que você se torna parte permanente do vocabulário nacional por ser um perdedor. 5.
As histórias de viagens de Marco Polo eram lendárias, mas algumas delas parecem um cara tentando descrever um animal de zoológico para alguém que só viu desenhos animados. Quando chegou a Sumatra, ele ficou em êxtase porque pensou que tinha finalmente encontrado um unicórnio da vida real. Mas a sua anotação no diário soa menos como uma descoberta mágica e mais como uma reclamação de um cliente decepcionado. Ele resmungou que eram brutos feios, que adoravam rolar na lama e que tinham cabeça de javali. Ele estava, claro, olhando para um rinoceronte. O homem viu um veículo blindado pré-histórico de 2 toneladas com um chifre gigante no rosto, e a sua principal conclusão foi: bem, isto não é nem de perto tão gracioso como eu tinha imaginado. É o caso supremo da realidade não corresponder à fantasia, e Marco Polo estava lá para documentar a sua decepção esmagadora para toda a história. 6. A relação de Cristóvão Colombo com a matemática era, para dizer o mínimo, hostil. Para obter financiamento para a sua viagem, ele precisava que o mundo fosse muito menor. Então ele fez o que qualquer pessoa motivada e sem respeito pelos fatos faz. Simplesmente decidiu que era. Ele selecionou a dedo alguns dados antigos e desacreditados, ignorou todas as pessoas inteligentes da sua época e basicamente apresentou uma versão do globo onde o Oceano Pacífico era um pequeno lago. Mas o seu verdadeiro gênio para estar errado brilhou mesmo depois de ele desembarcar. Ele estava tão convencido de que Cuba fazia parte da China continental que obrigou toda a sua tripulação a assinar um documento juridicamente vinculativo, jurando que isso era verdade. Era o equivalente no século XV ao seu chefe obrigá-lo a assinar um papel concordando que o céu é verde e que qualquer um que discorde é um traidor. 7. Os espanhóis tinham um manual para a conquista, e o primeiro passo era uma peça de absurdo burocrático chamada requerimento. Este era um documento jurídico longo e aborrecido que um padre tinha de ler em voz alta, em espanhol, aos aldeões locais que estavam prestes a atacar. Ele explicava toda a história do mundo de acordo com eles e exigia a rendição imediata a um rei de quem nunca tinham ouvido falar. Era como aparecer na casa de alguém, ler todo o contrato de utilizador do iPhone em voz alta e depois ficar zangado quando não lhe entregam imediatamente as chaves do carro. Era um ritual completamente insano e egoísta que lhes permitia dizer: bem, tentamos ser razoáveis, pouco antes de desencadearem o inferno. Era o derradeiro movimento de eu não te estou a tocar, mas para a conquista de nações. 8. A história de Burke e Wills é um lembrete poderoso de que a procrastinação pode ser fatal. Após uma jornada insana pela Austrália, estes 2 exploradores estavam nas suas últimas forças, cambaleando de volta ao seu acampamento de mantimentos. Estavam quase em casa, quase seguros, quase alimentados. E nesse exato momento tomaram uma decisão tão estúpida que chega a ser bela. Decidiram tirar uma sesta. Tiraram um dia de folga para descansar antes do esforço final. Quando finalmente entraram no acampamento, ele estava vazio. A equipa de resgate tinha partido naquela mesma manhã. Perderam a sua única oportunidade de sobrevivência por 9 horas. É o caso mais trágico de carregar no botão de soneca na história registrada. Morreram não porque o interior fosse demasiado difícil, mas porque eram os campeões mundiais indiscutíveis em deixar as coisas para amanhã. 9. William Dampier era um homem de muitos talentos, e a maioria deles contradizia-se. Por um lado, era um naturalista brilhante que fez alguns dos primeiros registros detalhados em inglês de plantas e animais exóticos. Por outro lado, o seu trabalho principal, a sua rotina diária, era ser um pirata implacável e aventureiro. Imagine tentar escrever um artigo científico detalhado sobre os hábitos de reprodução da tartaruga de Galápagos, enquanto a sua tripulação está a meio do saque de um galeão espanhol. A sua vida era uma batalha constante entre a curiosidade intelectual e a necessidade urgente de roubar ouro. Os seus diários são esta mistura bizarra de a barbatana dorsal única do peixe local,
seguida de depois, incendiamos a cidade e bebemos todo o seu rum. Ele era menos um explorador e mais um investigador fortemente armado e profundamente conflituoso, que por acaso cometia crimes para viver. 10. George Gray foi um explorador na Austrália que aprendeu uma lição valiosa. Nunca entre numa guerra de comida com os insetos de um continente inteiro. Durante uma expedição brutal, ele teve a ideia inteligente de enterrar um grande estoque dos seus mantimentos para recuperar no caminho de volta. Ele provavelmente sentia-se bastante esperto com isso, como um esquilo a esconder as suas nozes para o inverno. Mas quando regressou, exausto e faminto, descobriu que as formigas locais tinham dado a festa da sua vida. Elas não tinham apenas comido a comida. Tinham comido tudo. A farinha tinha acabado, o açúcar tinha acabado e, para piorar a situação, tinham devorado os sacos de couro onde a comida estava e até as rolhas das suas garrafas. Ele foi superado por criaturas com cérebros do tamanho de uma partícula de pó. Foi uma derrota total e humilhante infligida por um exército de pequenos ladrões de 6 patas. 11. Zebulon Pike foi um explorador americano a quem foi dada uma tarefa aparentemente simples: explorar a parte sul da compra da Louisiana e tentar não se perder. Ele falhou espetacularmente na segunda parte. Pike tinha um sentido de orientação tão terrível que provavelmente se conseguiria perder na sua própria sala de estar. Ele vagueou sem rumo durante meses, falhando completamente os seus objetivos, até que acidentalmente tropeçou nas profundezas do território espanhol, no que é hoje o Colorado. Os soldados espanhóis que o encontraram ficaram totalmente confusos. Não tinham a certeza se ele era um espião, um invasor ou apenas o turista mais incompetente que alguma vez tinham visto. Prenderam-no, confiscaram todos os seus mapas, que provavelmente não passavam de desenhos de esquilos feitos com giz de cera, e acompanharam-no educadamente para fora do seu país. Ele ficou com uma montanha batizada em sua honra, mas basicamente descobriu-a ao tropeçar nela. 12. René Robert Cavelier, Sieur de La Salle, foi um explorador francês com grandes sonhos de criar um império francês massivo na América do Norte. Sua expedição final deveria estabelecer uma colônia na foz do rio Mississippi. O problema foi que ele a errou, por 400 milhas. É como tentar encontrar a cidade de Nova York e acabar na Carolina do Norte. Depois de desembarcar seus navios no atual Texas, ele passou 2 anos vagando pela costa pantanosa, tentando desesperadamente encontrar o rio gigante que ele, de alguma forma, havia perdido. Seus homens, que estavam cansados de sua liderança terrível e navegação ainda pior, finalmente chegaram ao limite. Eles organizaram um motim, que consistiu principalmente em emboscar La Salle e assassiná-lo no meio do nada. Foi um fim brutal para um homem cuja ambição só era igualada pela sua impressionante incapacidade de ler um mapa. 13. Henry Hudson foi um lendário explorador inglês, famoso principalmente por ter uma baía gigante, um estreito e um rio batizados em sua homenagem. O que não mencionam na placa é que ele era um idiota tão colossal com sua tripulação que eles decidiram que preferiam arriscar a sorte no Ártico do que passar mais um dia com ele. Após um inverno brutal presos no gelo, sua tripulação faminta e com queimaduras de frio estava pronta para voltar para casa. Hudson queria continuar explorando. Esse desentendimento terminou com a tripulação jogando Hudson, seu filho adolescente e alguns marinheiros leais em um pequeno barco e deixando-os à deriva no meio da baía imensa e gelada que agora leva seu nome. Ele foi o pior chefe possível, o tipo de gerente que recebe um motim como avaliação de desempenho. Ele colocou seu nome no mapa, mas era basicamente sua própria e gigante lápide aquática. 14. O capitão James Cook foi um dos navegadores mais brilhantes da história. Ele mapeou mais do planeta do que qualquer pessoa antes dele. Mas sua última visita ao Havaí prova que até mesmo um gênio pode cometer um erro social fatal. Quando seus navios chegaram pela primeira vez, os havaianos o trataram como um deus.
pensando que ele era a personificação de sua divindade Lono. No entanto, após partir e ser forçado a retornar para reparos, o momento escolhido foi terrível. Ele voltou durante um festival sagrado, onde, de acordo com as crenças locais, o deus Lono não deveria estar presente. Os habitantes locais passaram de tratá-lo como uma divindade a vê-lo como um penetra muito inconveniente. As tensões explodiram, uma briga estourou na praia, e o homem que havia sobrevivido a recifes inexplorados e ao gelo antártico foi derrubado por um mal-entendido sobre cronogramas religiosos. Foi o caso mais mortal possível de aparecer na hora errada. 15. Giovanni da Verrazzano foi um explorador florentino que trabalhava para a França e que realizou um excelente mapeamento da costa leste americana. Ele era um profissional, mas em uma viagem posterior ao Caribe, sua confiança o traiu. Ele ancorou seu navio em uma ilha que parecia pacífica o suficiente e, contra o conselho de sua tripulação, decidiu remar até a praia com um pequeno grupo para cumprimentar os habitantes locais. Os locais o cumprimentaram, com certeza. Eles o mataram imediatamente, o esquartejaram e o cozinharam e comeram ali mesmo na praia, à vista de sua tripulação horrorizada que ainda estava no navio. A tripulação só pôde assistir aterrorizada enquanto seu capitão era transformado em um churrasco de tarde. É um lembrete cruel, mas poderoso, de que presumir que todos que você encontra são amigáveis é uma estratégia de sobrevivência terrível, especialmente quando você é o prato principal. 16. Fernão de Magalhães é creditado como a primeira pessoa a circunnavegar o globo. Bem, mais ou menos. Sua expedição foi a primeira. Ele, por outro lado, não foi. Por quê? Porque ele acabou morrendo em uma briga completamente inútil na qual não tinha nada que se meter. Enquanto estava nas Filipinas, ele decidiu exibir seu poderio militar europeu, ajudando um rei local que acabara de conhecer a atacar uma aldeia rival em outra ilha. Magalhães, transbordando excesso de confiança, disse ao seu novo amigo para apenas sentar e observar como um verdadeiro profissional resolve as coisas. Ele invadiu a praia com uma força minúscula, esperando que o inimigo ficasse apavorado. Eles não ficaram. Eles ficaram com muita raiva. Magalhães foi cercado e morto a golpes na água rasa. Ele não morreu por glória ou descoberta. Ele morreu porque decidiu bancar o valentão na disputa de vizinhança de outra pessoa. 17. Francisco de Orellana merece um prêmio especial pelo fracasso mais bem-sucedido na história da exploração. Ele fazia parte de uma grande expedição espanhola em busca de El Dorado, a mítica Cidade de Ouro. Quando o grupo principal ficou atolado na selva, Orellana foi enviado rio abaixo com um pequeno barco e alguns homens para encontrar comida. Ele deveria estar de volta em alguns dias. Em vez disso, ele apenas continuou seguindo. Se ele se perdeu, percebeu que o grupo principal estava condenado ou apenas viu uma oportunidade para um passeio lendário, nunca saberemos. Ele navegou por toda essa extensão do rio Amazonas, uma jornada de milhares de quilômetros por território inexplorado, eventualmente desembocando no Oceano Atlântico. Ele se tornou o primeiro europeu a navegar o maior rio do mundo puramente por acidente. Ele partiu para encontrar um lanche e acabou descobrindo um continente inteiro em termos de geografia. 18. Imagine ser a primeira pessoa na história humana a ver um continente inteiramente novo. Uma massa de terra gelada do tamanho dos Estados Unidos e do México combinados. E simplesmente não notar de verdade. Essa é a história de Fabian von Bellingshausen, um explorador russo que estava circunnavegando a Antártida. Ele chegou incrivelmente perto do continente, perto o suficiente para ver os imensos penhascos de gelo da Península Antártica. Ele registrou isso em seu diário como uma costa de gelo de altura extrema. Mas o significado puro e incompreensível do que ele estava olhando pareceu passar completamente despercebido por ele. Ele não fincou uma bandeira nem gritou "Eureka!". Ele apenas meio que disse "Uau, é muito gelo", e seguiu viagem.
É o equivalente histórico de tropeçar no Monte Everest e descrevê-lo em suas notas como uma colina pontiaguda. Uma descoberta verdadeiramente épica recebida com um dar de ombros verdadeiramente épico. 19. Abel Tasman foi um explorador holandês que tinha um talento misterioso para encontrar pequenas ilhas, enquanto perdia completamente as gigantescas massas de terra logo ao lado delas. Ele foi enviado em uma missão para descobrir quão grande era a Austrália. Em sua viagem, ele descobriu a Tasmânia, que batizou de Terra de Van Diemen, e então navegou para descobrir a Nova Zelândia e Fiji. Ele encontrou todos esses lugares incríveis, mas de alguma forma conseguiu navegar ao redor de quase todo o continente da Austrália sem nunca realmente vê-lo. É como tentar encontrar um elefante em uma sala pequena, mas distrair-se com todos os camundongos interessantes correndo ao redor de seus pés. Ele era um marinheiro fenomenal, mas sua habilidade de ignorar o óbvio era verdadeiramente de classe mundial. Ele tinha um trabalho, mapear a coisa grande, e encontrou tudo, exceto isso. 20. Percy Fawcett foi um explorador inglês que ficou perigosamente obcecado em encontrar uma mítica cidade perdida na Amazônia, a qual ele chamou de a Cidade Perdida de Zé. Sua evidência para a existência dela era, na melhor das hipóteses, frágil, baseada em alguns documentos antigos e muito pensamento positivo. Mas ele estava convencido. Ele arrastou seu filho e o amigo de seu filho para o meio da selva em uma busca que era menos uma expedição científica e mais uma fantasia pessoal. Como era de se esperar, todos desapareceram sem deixar vestígios. Fawcett não era apenas um explorador. Ele era o cara original dos alienígenas do passado. Um homem tão determinado a acreditar em uma história fantástica que levou toda a sua família para a selva e direto para o esquecimento. Ele foi procurar uma cidade perdida e acabou se tornando uma pessoa perdida, o que é um capítulo final bastante irônico. 21. Os Vikings foram os primeiros europeus a chegar à América do Norte, cerca de 500 anos antes de Colombo. Mas a história de como a encontraram é hilariamente decepcionante. Um comerciante viking chamado Bjarni Herjolfsson estava tentando navegar da Islândia para a Groenlândia para visitar seu pai. Ele foi desviado de sua rota por uma tempestade e acabou avistando a costa do que provavelmente era a Terra Nova. Ele desembarcou? Ele explorou? Ele a reivindicou para o Império Viking? Não, ele não estava interessado. Ele estava com pressa. Ele literalmente olhou para um continente inteiro novo, disse: "Isso não é a Groenlândia", e virou seu barco. É o caso mais profundo de "já chegamos" da história. Ele estava tão focado em seu destino original que passou direto por uma das descobertas mais importantes já feitas com um nível de indiferença que é verdadeiramente lendário. 22. No século XIX, uma teoria popular entre os chamados especialistas era a ideia de um mar polar aberto. Eles acreditavam que, além do anel de gelo que cercava o Ártico, havia um oceano quente e navegável esperando para ser descoberto. Um explorador americano chamado Elisha Kent Kane era completamente obcecado por essa ideia. Ele estava convencido de que era real, apesar de todas as evidências em contrário. Ele liderou uma expedição fadada ao fracasso nas profundezas do Ártico, arrastando seus homens e seu navio cada vez mais para dentro do gelo, certo de que a qualquer momento eles atravessariam para este mar mágico e quente. Eles nunca conseguiram. Em vez disso, o navio deles ficou permanentemente congelado no lugar, e eles foram forçados a suportar um pesadelo de fome e congelamento. A obsessão de Kane com um oceano de fantasia levou seus homens diretamente a um inferno gelado muito real. 23. James Bruce foi um explorador escocês que estava determinado a ser o homem que encontraria a nascente do rio Nilo, um dos maiores mistérios geográficos da época. Após anos de privações na África, ele finalmente chegou ao Lago Tana, na Etiópia, e viu as fontes que o alimentavam. Ele declarou triunfalmente que havia encontrado a nascente do Nilo.
O problema era que ele apenas encontrara a nascente do Nilo Azul, que é apenas um dos dois principais afluentes do rio. A verdadeira e mais distante nascente do Nilo Branco ficava a centenas de milhas de distância. Mas Bruce não estava disposto a deixar um pequeno detalhe, como esse, arruinar seu grande momento. Ele voltou para a Europa, escreveu um livro e reivindicou toda a glória. É como afirmar que você inventou o carro porque conseguiu colocar a chave na ignição com sucesso. 24. Louis-Antoine de Bougainville foi um explorador francês que decidiu que seria uma ideia brilhante estabelecer uma colônia francesa nas Ilhas Malvinas. Era uma pilha de rochas ventosa, desolada e estrategicamente inútil no meio do Atlântico Sul. Mas ele o fez de qualquer maneira. Quase imediatamente, os espanhóis, que há muito reivindicavam as ilhas, descobriram e ficaram furiosos. Então, os britânicos, que também estavam de olho nas ilhas, envolveram-se. O pequeno projeto pessoal de Bougainville, sua pequena e inútil colônia, quase arrastou três das principais potências da Europa para uma guerra total por causa de um amontoado de rochas cobertas de ovelhas. Foi uma aula magistral de como criar um incidente internacional do nada. Ele acabou tendo que fazer as malas e partir, não tendo alcançado nada além de deixar todos furiosos. 25. Matthew Flinders foi o lendário explorador que primeiro circunnavegou e nomeou o continente da Austrália. Um verdadeiro herói da navegação. Sua recompensa por essa conquista monumental? Ser preso e jogado na cadeia por 6 anos devido a um problema de papelada. Após sua jornada extenuante, ele foi forçado a parar para reparos na ilha de Maurício, controlada pelos franceses. Infelizmente, a Grã-Bretanha e a França estavam em guerra, e o governador francês local era um homem suspeito e mesquinho, que decidiu que o passaporte científico de Flinders não estava em ordem. Apesar de Flinders ser um cientista mundialmente famoso em uma missão pacífica, o governador acusou-o de ser um espião e prendeu-o. O homem que mapeou um continente inteiro passou os 6 anos seguintes preso em uma ilha minúscula, travando uma guerra solitária contra o burocrata mais teimoso e irracional do mundo. É a prova definitiva de que nenhuma conquista é grande demais para ser desfeita por um oficial de mente pequena com um livro de regras. 26. A Expedição Franklin deveria ser o glorioso capítulo final, na busca pela passagem do Noroeste. Foi a expedição polar tecnologicamente mais avançada já montada, com 2 navios enormes e suprimentos suficientes para durar anos. Uma de suas características de alta tecnologia era um suprimento massivo de comida enlatada. O problema era que a empresa que ganhou o contrato para fornecer as latas fez um trabalho apressado. A soldagem de chumbo no interior das latas foi mal feita e vazou diretamente para a comida. Assim, enquanto os homens congelavam lentamente no Ártico, eles também se envenenavam lentamente a cada refeição. Eles estavam presos em navios que eram, essencialmente, máquinas gigantes e flutuantes de envenenamento por chumbo. Foi uma solução tecnológica de ponta que apenas conseguiu tornar as suas mortes lentas e agonizantes ainda mais certas. 27. Gerardus Mercator é o homem que criou a projeção cartográfica que ainda vemos em todos os lugares hoje. Um verdadeiro gênio da cartografia. No entanto, algumas de suas outras ideias eram, para dizer o mínimo, completamente malucas. Ele estava absolutamente convencido de que o Polo Norte não era apenas gelo, mas sim uma montanha magnética preta gigante chamada Rupes Nigra. Segundo ele, esta montanha era cercada por um redemoinho gigante que sugava os oceanos para o centro da Terra, e era ladeada por 4 continentes separados por 4 rios poderosos. Ele desenhou isso em seus mapas oficiais. Um dos cartógrafos mais importantes da história estava mapeando com confiança uma paisagem que parece ter sido arrancada diretamente de um romance de fantasia ruim. Isso serve apenas para mostrar que você pode ser um gênio em uma área e um completo lunático em outra. 28. Vitus Bering
foi um explorador dinamarquês que trabalhava para o Czar russo, encarregado da Grande Expedição do Norte, um dos maiores e mais caros empreendimentos científicos da história. Ele tinha um orçamento massivo, navios enormes e centenas de homens. Seu objetivo era mapear os confins orientais da Sibéria e descobrir se a Ásia estava conectada à América. Após anos de esforço, seu navio naufragou em uma ilha desolada e sem árvores. Lá, Bering, o comandante desta expedição colossal, o homem com acesso a recursos virtualmente ilimitados, morreu. Sua causa de morte? Escorbuto. Uma simples deficiência de vitamina C. Ele morreu da doença de marinheiro mais clichê e evitável que se possa imaginar, enquanto liderava a expedição mais bem financiada do planeta. É como se o CEO de uma empresa de nutrição morresse de uma overdose de junk food. 29. Roald Amundsen foi o rei indiscutível da exploração polar. Ele conquistou o Polo Sul e a passagem noroeste. Mas sua tentativa de voar sobre o Polo Norte foi um fiasco espetacular. Ele e seu parceiro decidiram usar 2 hidroaviões Dornier, massivos e desajeitados, que eram tão adequados para pousar no gelo quanto uma bola de boliche é para o balé. Previsivelmente, eles fizeram um pouso de emergência no meio do Oceano Ártico. Eles então passaram quase um mês tentando freneticamente esculpir uma pista funcional no gelo marinho instável, com nada além de canivetes e puro pânico. Eram exploradores de elite que se colocaram em uma situação tão estúpida que tiveram que contar com pura e simples sorte para sobreviver. Eles eventualmente conseguiram decolar, mas apenas após provarem que até heróis podem fazer escolhas terríveis de transporte. 30. Quando o conquistador espanhol Hernando de Soto partiu para explorar o que hoje é o sudeste dos Estados Unidos, ele trouxe consigo as ferramentas habituais de conquista: espadas, armas e armaduras. Mas ele também trouxe uma arma secreta: um rebanho de porcos. Estes não eram apenas para comida. Eram uma bomba-relógio biológica ambulante e ruidosa. Os porcos procriaram a uma taxa impressionante, e muitos escaparam, tornando-se uma população de suínos selvagens que se espalhou sem controle pela terra. Mais importante ainda, eram portadores de doenças europeias para as quais as populações animais e humanas nativas não tinham imunidade. Os porcos de De Soto não apenas comeram as plantações locais. Eles provavelmente desencadearam epidemias devastadoras que aniquilaram comunidades inteiras muito antes de os espanhóis sequer chegarem. Ele foi um explorador, um conquistador e, sem querer, o Johnny Appleseed, do bacon infestado por pragas. 31. Quando você pensa em atravessar um deserto, que animal lhe vem à mente? Se você é uma pessoa normal, pensa em um camelo. Se você é Robert Burke e William Wills, os famosos líderes condenados da expedição exploratória vitoriana na Austrália, você também pensa em um camelo. O problema é que a Austrália não é apenas um deserto. Ela possui vastas regiões de planícies lodosas e arbustos densos que são um pesadelo para os pés largos e macios de um camelo. Os camelos tiveram dificuldades, afundaram na lama e tornaram-se mais um fardo do que uma ajuda. Em uma reviravolta final e cruelmente irônica, após os camelos terem esgotado sua utilidade como transporte, eles encontraram um novo propósito: tornaram-se o prato principal para os exploradores famintos e desesperados. Os animais que eles trouxeram para conquistar o continente acabaram sendo suas últimas e patéticas refeições. 32. Sir Francis Drake, o lendário corsário e explorador inglês, era um homem que adorava irritar os espanhóis. Durante sua circunnavegação do globo, ele navegou pela costa da Califórnia. Ele desembarcou, reparou seu navio e, em um momento de pura arrogância oportunista, fincou uma bandeira inglesa e reivindicou toda a região para a rainha Elizabeth, chamando-a de Nova Albion. E o que ele fez depois? Ele partiu. Ele simplesmente foi embora navegando. Ele não deixou uma colônia, um forte ou sequer um bilhete mal educado.
Ele apenas reivindicou um pedaço enorme da América do Norte e logo em seguida o esqueceu. Foi a derradeira passagem rápida de um explorador, um gesto grandioso que não significou absolutamente nada. Os espanhóis que moravam logo ao lado basicamente apenas deram de ombros e assumiram o controle mais tarde. 33. A expedição fatal de Robert Falcon Scott ao Polo Sul é uma tragédia repleta de más decisões, mas nenhuma foi tão desconcertante quanto sua escolha de animais de transporte. Em vez de usar cães de trenó, o método comprovado para viagens polares, Scott decidiu trazer pôneis siberianos. Ele achou que eles seriam mais adequados para carregar cargas pesadas. Ele estava catastroficamente errado. Os cascos dos pôneis afundavam profundamente na neve macia da Antártida. Eles não aguentavam o frio extremo e exigiam comida volumosa que precisava ser transportada com eles. Eles rapidamente se tornaram fardos exaustos e inúteis. O capítulo final e horripilante deste erro. À medida que os pôneis desabavam e morriam, eram esquartejados e comidos pela equipe, com seus corpos armazenados em depósitos como fonte de alimento para a viagem de retorno que Scott e seus homens jamais completariam. E aqui está, a gloriosa história de se perder completa e estupidamente, fantasiada de heroísmo. Homens aclamados como gênios, atrapalhando-se em selvas, oceanos e continentes inteiros como se fosse a primeira vez fora de casa. Mas agora, o poder está em suas mãos. Imagine que você é um rei falido do século XV com ouro suficiente para apenas mais uma expedição condenada. Quem você demite primeiro para salvar sua coroa? Colombo, o negacionista de mapas que apostou tudo em um erro matemático? Ou Frobisher, o homem que confundiu pedras brilhantes com riquezas e arrastou lixo literal pelo Atlântico? Deixe sua escolha nos comentários e defenda-a brutalmente.